Opa, então, nesse vídeo aqui eu quero falar de uma experiência em específico que eu tive na minha carreira de editor de vídeos, né, editando para gringos, que foi o maior canal do YouTube que eu já trabalhei, e provavelmente o canal com maior faturamento e maior número de visualizações por mês que eu já trabalhei, que é um canal australiano chamado EYStream. O dono do canal chama Jordan, e eu já trabalhei para esse canal, tanto fazendo vídeos longos quanto vídeos curtos. Um dos vídeos longos que eu editei para esse canal foi esse daqui, ó. Um vídeo de... já faz um bom tempo, né? Esse vídeo aqui foi de 18 de julho de 2023. Editei outros vídeos além desse aqui, mas esse aqui em específico foi o vídeo deles que eu mais tenho visualização. Esse vídeo aqui tem 9 milhões e 500 mil visualizações. E eu editei esse vídeo aqui inteiro. Vou dar um playzinho aqui para vocês verem um pouquinho do estilo de edição que eu fazia. Until he admits to be stupid. Good evening, I am Dr. EY, and this is my brain scalpel that I use to rip open people's skulls and look inside their brain holes. Enfim, é um nicho para infantil, né? Um nicho para público infantil, e são vídeos de Minecraft. Esse canal inteiro aqui é focado em vídeos de Minecraft. Um outro vídeo que eu editei pro canal do EYStream também foi esse shorts aqui, que é o meu shorts que eu editei para eles mais visto do canal. Não é o vídeo mais visto não é o shorts mais visto do canal, mas é o shorts que eu editei que foi mais visto. Enfim, ele tem 14 milhões e 500 mil visualizações, né? 463 mil likes. E basicamente o shorts é esse aqui. Eu fiz esse vídeo aqui 13 de março de 2023. Eu editei muitos outros shorts para esse canal, mas esse em específico foi o que pegou mais visualizações. Finally done building my house. Dude, I've been looking for you everywhere. I have a cool present for you. Enfim, como vocês puderam ver, são vídeos até que simples. Obviamente, naquela época de 2023, o estilo de edição era um pouquinho diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia, o estilo de edição aqui é muito mais complexo e muito mais difícil, né? Mas como vocês podem ver aqui, ó, o vídeo de 6 dias atrás pegou 1.3 milhões, 13 dias atrás 2.3 milhões, né? Todos os vídeos aqui com mais de 1 milhão de visualizações, né? Alguns outliers aqui com 8.7 milhões. Então, é um canal que faz muito dinheiro. Eu ainda tenho acesso ao aplicativo que eles usam para fazer o gerenciamento dos projetos. Até hoje em dia, eu meio que ainda faço parte da equipe do canal, apesar de eu hoje em dia só pegar trabalhos freelancers lá. Eu não tenho mais um contrato ou nada disso. Tipo, hora ou outra, às vezes surge algum trabalho e eles perguntam se eu quero fazer. Mas eu comecei a trabalhar lá desde dezembro de 2022, então faz bastante tempo já. Dezembro ou novembro de 2022, por aí. Eu não lembro direito o mês exato, mas foi em 2022. E eu trabalhei lá por cerca de 1 ano e meio. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar um pouquinho de como foi trabalhar para um canal tão grande, como que funcionava a dinâmica, como que eles produziam os vídeos e quantas pessoas tinham na equipe, e como funcionava a dinâmica de um canal desse porte que faturava seus milhares, talvez até milhões, se você contar o faturamento da empresa inteira, milhões de dólares por mês. O dono do canal, o Jordan, que é o cara que aparece nos vídeos, ele tem 22 anos e ele tem uma empresa multimilionária. E hoje em dia, se eu não me engano, essa empresa tem em torno de 80 a 100 funcionários. Tanto pessoas que recebem salário, como pessoas que são freelancers ou outras que são pagas por projeto ou por hora, né? Esses freelancers que são pagos por projeto ou por hora. Como que foi meu processo de contratação para essa empresa? Como que eu fui lá? Como que eu fui contratado? Bom, simplesmente olharam meu portfólio, gostaram do que viram, perguntaram se eu estava disponível para fazer um trial. Eu fiz esse trial e eu fui aprovado, né? Na época eles estavam precisando de editores. Hoje em dia, pelo que eu vejo na equipe, não tá precisando de editor. Mas na época, lá em 2022, eles estavam procurando novos editores porque a empresa era muito menor do que é hoje em dia, né? Eu lembro que quando eu entrei em 2022, a equipe era muito mais enxuta, tinha muito menos pessoas trabalhando. Passei nesse processo, conheci editores incríveis de várias partes do mundo. Quando eu entrei na equipe lá em 2022, 2023, não tinha nenhum brasileiro na equipe. Hoje em dia, temos alguns brasileiros na equipe, pelo que eu sei, tem um thumb maker que é brasileiro na equipe, que já está com eles há muitos anos. Mas quando eu entrei, todos os editores, até hoje em dia, todos os editores dessa empresa são ou australianos, que trabalham presencialmente no escritório da empresa, ou alguns de outras partes do mundo e trabalham remotamente, mas nenhum brasileiro. Só tem eu. Conheci editores muito bons, conheci editores que eram formados em faculdades de audiovisual dos países deles, editores que tinham um conhecimento técnico muito grande, pessoas muito interessantes de conversar, culturas diferentes, né? Muito interessante você interagir com pessoas de culturas diferentes, até porque nessa empresa, muitas das conversas, né, tanto com os managers ali ou com os outros editores, eram todas feitas através de calls no Discord, né? Todo o gerenciamento dessa parte era feito a partir de calls no Discord. Pelo
menos isso em 2023. Hoje em dia trocaram para o Google Meets, porque com algumas inteligências artificiais, pelo Google Meets é possível a inteligência artificial fazer um resumo da reunião. Então, para quem perdeu a reunião, depois tem um resumo que você pode ler tudo que foi falado na reunião, por tópicos, e a reunião também fica gravada, coisa que não dava pra fazer no Discord, né? Mas antigamente era tudo pelo Discord, a gente fazia as reuniões pelo Discord. O processo de contratação, algumas partes ali, a entrevista, né? Eu tive que sim fazer uma entrevista com a RH, com a manager do UiStream na época, que hoje em dia ela não trabalha mais lá, mas na época ela trabalhava lá e ela fazia a parte de recursos humanos também, além de de administrar todos os setores ali da empresa, que eu vou falar daqui a pouco, né? Todos os setores que estavam envolvidos na produção do vídeo. Ela também fazia um pouco da parte de RH, de recursos humanos, né? E eu lembro de nas entrevistas, eu ter que encarar com ela com o Discord, a gente conversar, né? Tinha todo o processo lá de assinar os NDAs, de assinar os contratos, negociar o meu preço, ser apresentado para os outros editores, né? Ser apresentado o estilo de edição do canal, o tempo que eu teria para fazer cada vídeo, esse tipo de coisa. Tudo era apresentado por Cal no Discord em inglês. Ela em si não era da Austrália, apesar da empresa ser australiana, ela era do Canadá. E ela conhecia bastante gente da área também ali dessa bolha de Minecraft, que existe sim uma bolha de Minecraft gringa de youtubers. O UiStream é um dos maiores, né? A gente tem outros como o Preston, que talvez seja maior, que é maior que o UiStream, mas ele não é inteiramente do nicho de Minecraft. Depois do processo de contratação, eu fui colocado para fazer parte da plataforma que eles gerenciavam os projetos, que é no Monday, no site Monday, né? Que é praticamente um Trello ou um Notion, só que é um pouquinho diferente, e eles usam isso lá, porque lá eles têm muitos dos processos automatizados, então eles literalmente têm uma pessoa que só toma conta do Monday e das configurações do Monday para ver se está todas as automatizações funcionando em ordem, porque são muitas pessoas trabalhando simultaneamente, a plataforma tem que funcionar. E uma pergunta que pode surgir se era difícil para mim conversar com essas pessoas em inglês, em Cal, se era uma grande barreira pra mim ali. E não, gente. Na equipe não tinha pessoas só australianas e pessoas de países que falavam inglês. Tinha pessoas de todo lugar do mundo. Tinha sotaques ali russos. Tinha pessoas russas trabalhando na equipe. Então você já viu um sotaque russo. É bem diferente de um australiano falando inglês. Tinha pessoas de vários lugares do mundo, com vários sotaques diferentes, e como era uma empresa meio que global, né, tem pessoas trabalhando remotamente de todos os lugares do mundo, era muito normal você ouvir um sotaque diferente, ninguém tinha muito preconceito com isso, né, contanto que você tivesse um inglês entendível, né, você conseguisse expressar suas ideias, ninguém ligava muito pro jeito que como você falava inglês. Eu tive sim algumas dificuldades no começo, lá pra 2022 e 2023 eu ainda me sentia muito nervoso nas ligações, eu ainda me sentia um pouco desconexo ali, né, porque eram pessoas de realidades muito diferentes. Você pesquisa, né, qualquer rua da Austrália e você vê que é uma realidade completamente diferente do Brasil, então eu ficava meio tipo, tá, o que será que é engraçado aqui, né, tipo, cara, ser engraçado numa língua que não é a sua língua nativa é muito difícil, né, e eu acho que é importante você ser engraçado, carismático numa empresa, né? Isso faz com que você ganhe certos pontos ali, né? Faz com que você seja uma pessoa legal de se trabalhar. E é muito difícil. Até hoje eu tenho dificuldade de ser engraçado em inglês, né? Hoje em dia com Skids eu consigo ser bem mais solto, né? Consigo soltar algumas piadas em inglês. Consigo, tipo, às vezes em cal, quando tá em cal com a equipe, às vezes eu falo algumas coisas engraçadas em inglês e todo mundo ri. Coisa que antigamente era muito difícil. Era muito difícil eu ter essa desenvoltura numa língua que não é a minha língua materna. Mas com o tempo foi desenvolvendo, cara. Com o tempo você vai indo em caos, você vai falando com essas pessoas, você vai falando por chat com essas pessoas. Às vezes alguém fala alguma coisa que você não entende direito, não tem problema perguntar, é só perguntar, a pessoa vai explicar pra você. Ela entende que você não é do país dela e que você não tem o inglês como língua nativa. Ela não vai te julgar por causa disso, é completamente normal. Porém, mesmo, né, tendo pessoas trabalhando de todos os lugares do mundo, a comunicação inteira tinha que ser em inglês, né? Você não poderia, por mais que tivesse outras pessoas da equipe que falassem a mesma língua que você não poderia falar no server na sua própria língua com essa pessoa diretamente. A comunicação teria que ser em inglês para que todo mundo ali do server pudesse entender, inclusive o próprio CEO, né, que é o Jordan. Ele meio que administrava toda a comunicação ali, ele meio que supervisionava todo mundo e toda a equipe. Passando agora para os setores. Quais setores tinham na empresa e como funcionava o processo de vídeo até chegar na minha mão e até ser postado no YouTube também, porque a edição era provavelmente uma das últimas etapas. Tem, na verdade, uma etapa a mais, além da edição, que eles faziam também, mas a edição é praticamente a última etapa da criação do vídeo, então tinha todo um processo antes do vídeo chegar na minha mão, antes da gravação chegar na minha mão. E eu vou explicar um pouquinho disso aqui agora. Como a maioria dos vídeos, tudo começa na criação do script, no roteiro, né? Com a criação da maioria dos filmes e da maioria dos vídeos do YouTube, tudo começa no roteiro. Então, a gente tinha a parte da equipe ali de pré-produção. Na pré-produção, seguindo a sequência, a ordem cronológica
das coisas era a criação do roteiro, depois a criação dos mods, dos modpacks de Minecraft, que iam fazer parte do vídeo. Todo vídeo de Minecraft, da maioria dos youtubers que eu trabalho de Minecraft, eles têm modpacks personalizados para cada tipo de vídeos e mapas personalizados. Então era assim, a pessoa encarregada de fazer o script fazia o script, depois os mods para esse script eram criados, depois o mapa, né, todas as cenas, porque cada parte do vídeo teria uma cena diferente ali, né, então nessa parte aqui do script a gente vai precisar de uma ilha gigante flutuando no céu, ou nessa parte aqui a gente vai precisar de uma caverna, ou nessa parte aqui a gente vai precisar de uma aldeia medieval, entendeu? Ou nessa parte aqui a gente vai precisar de uma cidade, e todos esses mapas, né, de Minecraft, todos esses cenários precisavam ser criados por alguém, e tinha a equipe que fazia isso, que era a equipe de sets, que ela fazia parte ali da criação apenas dos mapas, né, e do ambiente onde aquela cena ia estar se passando. Igual um filme, gente. Depois disso, passava para a parte de produção. Ali seria onde os atores estariam envolvidos, né? O UiStream, além dele nos vídeos, ele tem outros atores, né, que também participam, e também tem outros canais onde ele não participa também e tem os seus próprios atores. Então a próxima parte do processo seria a produção. E na produção a gente teria duas etapas: a etapa de filmagem, onde o ator iria filmar, né, e seguir o script para fazer o vídeo, tendo no final uma gravação bruta de talvez 1, 2, 3 horas de gravação, e depois ele também faria os voiceovers, que seria os voiceovers da intro, né, e alguns outros voiceovers no meio do vídeo, né, onde explicaria um pouquinho da história mais detalhado. Após isso, temos a parte de pós-produção, onde eu entro. Porém, antes de chegar na minha parte de edição, a gente tem duas etapas: blockbuster e replay. Blockbuster é basicamente, eu não sei se vocês lembram, aquelas intros antigas do Amenic, né, do Coffee ou do Resende, que eram aquelas intros em 3D de Minecraft. Isso é basicamente o que eles chamam de blockbuster, que seriam essas animações em 3D de Minecraft, que normalmente são feitas na intro ou em alguns outros voiceovers durante o vídeo. Tem essas animações e elas precisam ser feitas por alguém, e tem a equipe de blockbuster que só faz isso. Depois disso, temos ainda a equipe de replay, que trabalha com replay mod no Minecraft. Enquanto o ator está gravando o vídeo pelo OBS normalmente, ele também está gravando o replay mod, para depois, a partir do replay mod, você ter acesso a tudo que aconteceu ali no jogo do Minecraft e você poder pegar ângulos em terceira pessoa do que estava acontecendo. Então tem uma equipe que trabalha com replay mod e ela pega apenas gravações desses ângulos em terceira pessoa para colocar no vídeo também. As partes que vão ter replay e blockbuster no vídeo são decididas a partir do script. No script vai estar anotado qual parte ali da cena vai ser um blockbuster ou qual parte da cena é para ter um replay, para depois a pessoa poder ir lá e adicionar isso. Finalmente, depois de todos esses processos, chega a minha parte, a parte da edição, onde eu vou pegar todos esses arquivos, os arquivos de blockbuster, os arquivos de replay, os arquivos de voiceover, os arquivos da filmagem, o script, vou pegar tudo isso e vou criar um vídeo a partir disso. Ali eu vou ter 2, 3, 4 horas de gravação, onde eu vou ter que transformar em um vídeo de 15 a talvez até 25 minutos, né? Mudou muito. Antigamente a gente fazia vídeos de 8, 12 minutos. Hoje em dia eles estão fazendo estão dando preferência a vídeos de 15 a 25 minutos. Quanto mais longo, melhor. Então o meu trabalho como editor era pegar todos esses arquivos, juntar tudo e fazer com que fizesse sentido e seguisse o script que me foi dado. Então era um trabalho praticamente de um editor de um filme mesmo. Eu me sentia editando um filme quando eu fazia os vídeos do UiStream, porque eram muitas coisas, muitas pessoas envolvidas na equipe, e eu recebia muita coisa. Não era simplesmente uma gravaçãozinha de 30 minutos que eu ia transformar num vídeo, não, gente. Era muito arquivo, muita coisa. Cada projeto desse, às vezes tinha 50, 100, 150 GB de arquivo, e eu tinha que transformar isso num vídeo em um prazo de 3 a 4 dias. Então, era um trabalho difícil, mas um trabalho que eu peguei muita prática e fiquei muito bom com o tempo. Após o processo de edição, a gente fazia o upload da primeira versão do vídeo, né, o V1, que a gente chamava, num site chamado frame.io, que é um site para fazer revisão de vídeos. A pessoa responsável por fazer a revisão dos vídeos, que normalmente era o editor manager ali, né? Ele fazia essa revisão, falava pra gente que a revisão estava pronta, a gente ia lá, fazia a revisão, fazia o upload da versão 2, ele fazia a revisão da versão 2 e assim por diante, a versão 3, versão 4, versão 5, até o vídeo ser aprovado e não ter mais revisão nenhuma. Quando o vídeo fosse aprovado e não tivesse mais revisão nenhuma, ele estaria pronto para ser postado. O único passo depois do vídeo ser postado seria a
tradução, contratar dubladores para traduzir o vídeo em outra língua. Isso, em 2023 e 2024, era muito forte no canal, porque o YouTube ainda não tinha lançado a opção de dublagem automática por inteligência artificial. Hoje em dia, né, muitos vídeos são dublados automaticamente. Antigamente não tinha isso, então todo esse processo de dublagem era manual. Hoje em dia, o YouTube faz, então esse processo não existe mais na empresa. Daí você me pergunta, todos os YouTubers de Minecraft têm processos tão complexos e trabalhados como o UiStream? Não, a maioria dos YouTubers não tem uma equipe de 80 pessoas trabalhando por trás do canal deles, né? A maioria das equipes são bem mais enxutas que isso, e a gente tem um editor, um thumb maker, um cara para fazer script, um cara para construir mapa, um cara para fazer mod e o próprio dono do canal para gravar os vídeos, ou até menos que isso. O Skids, que é o canal que eu edito hoje em dia, quando ele começou, ele fazia todas as etapas do processo de criação de vídeo. Ele fazia o modpack, ele fazia o mapa, ele gravava o vídeo, ele editava o vídeo, ele fazia thumbnail, ele fazia todas as partes do processo de criação de um vídeo. Ele sabe fazer todas as partes de criação do vídeo. Porém, conforme ele foi crescendo, ele foi terceirizando essas partes. Mas ele rodou o canal dele durante um ano fazendo todos esses processos, cara. Durante 2022 inteiro, ele fazia todos os vídeos e todos os processos de todos os vídeos que ele postava. O que pra mim é sobre-humano, cara. O cara é insano, é uma grande inspiração pra mim, sempre vai ser. Skids, provavelmente uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci pela internet. Porém, a experiência de ter trabalhado por um youtuber tão grande, com uma empresa tão grande, me fez tratar o meu trabalho como editor de vídeo de maneira muito mais profissional que a maioria dos editores de vídeos. A maioria dos editores de vídeos está muito acostumado a simplesmente falar com o dono do canal, pega uma filmagem ali, transforma e é isso, tá ligado? Às vezes eles estão trabalhando simplesmente em conjunto com o dono do canal e é isso, acabou. Ali não. Ali eu estava trabalhando em conjunto com pessoas de vários países, com realidades diferentes, com time zones diferentes da minha, principalmente da Austrália, tá ligado? Algum dos managers que eu conversava, às vezes era 3 da tarde pra mim e era 4 da manhã pra ele. Entendeu? E eu tinha que adaptar meus horários para conseguir ter essa comunicação fluida ali e não ter muito atrito entre o tempo de resposta, meu e dele, entendeu? Então eu tinha muita responsabilidade porque eu estava trabalhando com gente de vários países, numa equipe gigantesca. Não dava para eu levar meu trabalho como simplesmente eu sou um editorzinho aqui de YouTube, né? Era praticamente como se eu estivesse trabalhando num filme de verdade, com uma equipe grande por trás da produção desses vídeos. Então eu tinha que levar o meu trabalho a sério, entendeu? Eu tinha que entregar as coisas no prazo, eu tinha que ser prestativo, eu tinha que participar das reuniões, eu tinha que dar minha opinião nas coisas, entendeu? Eu tinha que explicar, Vitor, por que você cortou aqui? Por que você fez um vídeo menor do que a gente tinha planejado? Eu tinha que explicar essas coisas. Muitas vezes o próprio Jordan, no chat lá do Discord, alguns vídeos eu tinha feito um tamanho menor do que era combinado no script, e ele pedia a minha opinião. Vitor, por que você fez o vídeo de 8 minutos enquanto a gente tá tentando pegar vídeo aqui de 12 a 15 minutos, né? O que aconteceu aí? Eu tinha que explicar a minha versão, eu tinha que dar satisfação a essas pessoas e eu tinha que ser profissional a todo momento, né? Não tinha essa de, fico um dia sem responder, 2 dias sem responder, atraso o vídeo aqui, né? Eu dei um probleminha aqui, vou atrasar o vídeo 12 horas, não. Se eu atrasar o vídeo, afeta o trabalho de múltiplas outras pessoas, né? Dezenas de outras pessoas, eu não posso fazer isso. Então, eu tive que desenvolver muito dessa responsabilidade com o tempo. Porém, não era só responsabilidade que tinha na equipe, né? Não era só coisa séria a todo momento, não. Afinal, a gente trabalhava para um canal de Minecraft. O nosso chefe, o dono da operação, que faturava milhões de dólares por mês, ele tinha 22 anos. E o que a gente fazia? Que era muito legal e eu gostava pra caramba desses eventos na empresa. Todo ano tinha um evento onde todo mundo da equipe, né? As 80, 100 pessoas da equipe entravam no servidor de Minecraft, junto com o Jordan também, o CEO, e a gente jogava um minigame de Minecraft que no final tinha uma recompensa, né, monetária. Eu já joguei Build Battle com a equipe ali, já joguei um evento de futebol também. Ganhei esse evento de futebol, eu tava com a skin do Dream, só que, tipo, com a bandeira do Brasil, tá ligado? Era o skin do Dream brasileiro. E a minha equipe ganhou, né? Pra representar o Brasil tinha que ter ganho mesmo, né? Eu lembro que na final, as 2 equipes que tava lá era a minha equipe, onde tinha eu de brasileiro, e uma outra equipe onde tinha outro brasileiro também. E a gente competiu e eu cheguei a ganhar essa competiçãozinha de futebol no Minecraft. Foi muito legal. E a gente jogava esses minigames em call com a equipe. Normalmente a equipe tinha 5 ou 6 pessoas aleatórias da empresa inteira. Você poderia jogar na equipe do CEO, por exemplo, entendeu? Ou na equipe de um outro ator. Não era muito decidido. Você não decidia a sua equipe e você tinha que conversar com essa equipe ali em inglês. E foi muito interessante ter esse contato com essas pessoas de outros países, né? Participar da mesma equipe de pessoas de outros países e conversar sobre a vida com essas pessoas. Foi uma experiência bem interessante. E uma empresa muito legal de se trabalhar, né? Além desses eventos, ainda tinha alguns outros perks, né? Tinha, tipo, algumas outras regalias de se trabalhar ali, né? Que eles chamavam de um sistema de KPI.
KPI, onde você, dependendo da sua performance dentro da empresa, você tinha recompensas monetárias que você poderia ganhar, tanto quanto recompensas monetárias diretas, né, como tipo, sei lá, um bônus de $500 pela sua performance, ou também Uber Eats. Uber Eats, infelizmente, eu não consegui pegar. Eu ganhei alguns Uber Eats, né, mas eu não conseguia resgatar porque não tem Uber Eats no Brasil, então eu não conseguia resgatar esses vouchers. E eles não tinham como criar vouchers de iFood, porque não existia na Austrália isso. Foi uma empresa muito legal de trabalhar, eu fico muito feliz de ter trabalhado lá por 1 ano e meio, conheci pessoas incríveis, evolui demais na minha carreira e percebi o como o YouTube realmente pode ser tratado como um negócio, né, com muitas pessoas envolvidas, sabe, um canal de YouTube que tem um setor de RH, tá ligado? Quem que ia pensar nisso, cara? É muito bizarro, muito legal. Se você gostou do que eu falei até aqui, né? Se interessou em trabalhar para gringos, seja como editor ou em qualquer uma das outras áreas que eu citei aqui, né? De escrever roteiro, criar mapa, criar modpack, fazer thumbnail, ou até dublagem de vídeos. Cara, nos membros aqui do canal, eu tenho um vídeo onde eu ensino como que eu consegui esses clientes, né? Como que eu fui atrás deles, como que eu consegui muitas das oportunidades de trabalho, como que eu comecei na carreira, como que eu criei meu portfólio. Eu mostro tudo lá, mostro os e-mails, mostro os DMs, mostro tudo detalhadinho. Além disso, né, virando membro aqui do canal, você ainda tem acesso ao servidor Discord, onde tem uma porrada de editor lá trocando ideia, tem link de download para plugin, extensão, tem link do Premiere de graça para você baixar, tem muita coisa, tá todo mundo se ajudando, tô criando uma comunidade muito legal lá. Tô postando semanalmente vídeos aqui, né, nos membros do canal. Eu já postei um vídeo aqui de como eu edito os vídeos dos meus clientes, onde eu vou nesse vídeo aqui numa timeline de um vídeo do Skids e mostro como é o meu processo de edição de um vídeo do Skids que já foi postado. Esse vídeo aqui que eu postei há um dia atrás de como conseguir clientes editando vídeos, eu mostro como eu consegui meus clientes, né? Como que eu fui atrás deles e como que funcionou o processo de contratação de alguns deles. Mostro as coisas mais a fundo, coisas que eu não mostro aqui publicamente no canal, eu mostro nesse vídeo. E toda semana nos membros vai ter um vídeo novo meu falando sobre como entrar na área de edição, como trabalhar para gringos, né? O próximo vídeo que vai sair nessa quarta-feira será sobre como receber dinheiro do exterior, né? Quais plataformas eu usei desde 2022 para cá, como que eu fiz para pagar menos taxas no recebimento e qual plataforma eu recomendo e qual eu uso hoje em dia. Eu acho que é isso. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.